Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Só a gente vai entender como é que funciona agora o processo de precificação de títulos, sejam títulos públicos ou privados. Então, a precificação é um processo que reflete a percepção de risco, as condições econômicas vigentes e as expectativas futuras do mercado, para determinar o quanto que um título de renda fixa ele vale naquele momento, qual que é o seu valor de mercado. Então, o preço do título é determinado pela sua taxa de retorno, também conhecida como yield, que por sua vez é influenciado por taxa de juros de mercado, pela duração do título, seu prazo até o vencimento, e pela percepção de risco do emissor. Tudo isso daqui influencia no processo de precificação. E aí a gente pode precificar tanto títulos públicos emitidos pelo Tesouro, como também títulos privados, que são emitidos por empresas, tá? A precificação em títulos públicos, ela tende a ser mais estável e transparente, dado que esses títulos são amplamente negociados e têm liquidez elevada, O próprio Tesouro, ele está diariamente comprando esses títulos. A taxa de retorno desses títulos geralmente está ligada à taxa Selic ou a outros indicadores econômicos, como a inflação, A gente tem o caso aí das notas do Tesouro Nacional, NTN-Bs, Série B. Títulos privados. A precificação aqui ela é mais sensível às condições específicas da empresa emissora. Aqui faz sentido a gente olhar aqui qual que é o risco de crédito da empresa, qual que é a sua saúde financeira, o setor de atuação e a confiança do mercado. Tudo isso daqui pode influenciar na precificação de um título privado. Em título público, a gente não olha muito para a questão de risco de crédito. Pelo menos nós brasileiros não, A gente sabe que aqui dentro do nosso país são os títulos que carregam menor risco de crédito. Para o investidor estrangeiro, ele vai olhar o chamado risco país, Mas para a gente aqui não, tá? Bom, o preço de mercado, portanto, de um título é o valor pelo qual ele é negociado em determinado momento, que pode ser diferente do valor de face ou valor nominal do título. O preço de mercado é justamente a gente fazer essa precificação aqui, onde a gente vai olhar a taxa de juros, a gente vai olhar as condições econômicas, vai olhar também a percepção de risco do emissor. E o valor de mercado pode ser diferente do valor de face. A gente pode ter um título que ele foi emitido com valor de face de R$ 10.000. Mas atualmente, dadas as condições de mercado, esse título ele pode estar sendo vendido a R$ 9.000. Ele já não está tão atraente assim aos investidores. Ou ele pode ser vendido a R$ 11.000, porque ele ficou atraente. E isso pode se dar em relação à troca nas taxas de juros. Eu estou tendo um valor de mercado aqui que ele difere do valor de face do título. E aí a gente pode ter, a depender da precificação aqui desse título, a gente pode ter duas situações. A gente pode ter um título sendo negociado com ágio ou com deságio. O ágio é quando um título ele é negociado acima do seu valor de face. Dizemos que ele está com ágio, tá? Quando isso acontece. Isso ocorre quando a taxa de retorno oferecida pelo título é superior às taxas de juros correntes do mercado. Então, nessa situação, o título, como ele está sendo vendido a mais do que o valor de face, ele está sendo vendido com, vou colocar aqui, ágio. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer porque esse título ele foi emitido com uma taxa de juros de 15% ao ano, e agora as taxas de juros do mercado, atualmente, isso passado 6 meses, a gente pode pensar assim, as taxas de juros do mercado agora elas estão em 12%. Então, atualmente, a taxa de juros é menor. Se tudo hoje está pagando 12% e eu tenho um título que está pagando 15%, não é melhor eu ter esse título pagando 15% do que um título pagando 12%? É. Só que para conseguir comprar esse título do investidor que está com ele em mãos recebendo 15%, eu não vou conseguir oferecer R$ 10.000 para ele. Ele vai querer mais, senão ele continua com o título até o vencimento. E aí esse preço
desse título vai subir e ele vai ser negociado com ágio. E o contrário também pode acontecer, tá? Em uma situação de deságio. Quando o título ele é negociado abaixo do seu valor de face, dizemos que ele está com, não ágio, né? Dizemos que ele está com deságio. Isso geralmente ocorre quando a taxa de retorno oferecida pelo título é inferior às taxas de juros correntes no mercado. Então aqui, né, pode acontecer que a taxa de juros atualmente, passados também 6 meses, a gente está indo para a esquerda, tá? Mas a gente está pensando no futuro, só para continuar com esse fluxo aqui. Então, se passou 6 meses, as taxas de juros no mercado agora, elas estão em 18%. E aí eu pergunto, hoje, né, os títulos estão pagando 18%. Não é melhor eu receber 18 do que receber 15? É. Então, para que esse investidor que tem esse título pagando 15%, ele consiga se desfazer desse título, ele não vai conseguir vender o valor de face dele. Ele vai ter que vender por um valor menor, né? Porque é um título que não está atrativo, porque as taxas de juros, elas atualmente estão maiores. Então ele vai ter que dar um desconto, ele vai ter que dar um deságio nesse título. Aí, de repente, ele vendendo a R$ 9.000, pode ser que o investidor ele aceite receber só 15% ao ano, porque ele comprou o título com esse deságio, tá? E aí existe formas da gente calcular para ver qual que vai ser o rendimento que o investidor ele vai comprar, que ele vai conseguir nesse título comprando o título com deságio ou então comprando com ágio, tá? Mas em relação à precificação, a gente pode ter essas duas situações aqui, quando a gente está com ágio, quando a gente está com deságio. Ou a par, né? Quando acontecer de coincidir o valor de face com o valor de mercado do título. Bom, e o retorno de investimento, tá? Nesse contexto também de precificação. Ele pode ser compreendido como a combinação dos juros recebidos, os ganhos ou perdas de capital decorrentes da variação do preço do título no mercado e a recuperação do valor do principal investido. Em termos simples, tá? O retorno de um título é a compensação que o investidor recebe pelo risco assumido ao emprestar dinheiro ao emissor, seja ele governo ou empresa, tá? O retorno do investimento é o quanto que a pessoa vai ganhar por colocar o dinheiro dela e assumir o risco que ela está assumindo. No contexto ainda de títulos de renda fixa, existem alguns indicadores, tá, que são usados para comparar aí a rentabilidade dos títulos, tá? Então eu tenho os índices de mercado Ambima, tá? O ZIMA, eu tenho o IMA-B, que ele vai ser utilizado aqui, o indicador, né, ele vai se dar pelo cálculo aqui considerando títulos públicos indexados ao IPCA, tá? Que são as NTN-Bs, tá? A NTN-B, série B, ou lá no Tesouro Direto recebe o nome de Tesouro IPCA com juros semestrais. Então esse indicador aqui, ele utiliza as NTN-Bs para calcular qual que é o índice de referência, tá? Então, por exemplo, se as NTN-Bs, só para a gente entender como é que elas estão trazendo uma rentabilidade de 6% ao ano, esse nosso indicador ele vai fazer um cálculo em cima dessas rentabilidades que estão sendo pagas pelas NTN-Bs. O que a gente tem que saber é associar o indicador com qual título que ele está utilizando o cálculo. Nesse caso aqui, o que eu aconselho, né, para lembrar, é lembrar do B, do IMA-B, com a NTN-B, que é o título que tem o indexador da inflação, tá? IRF-M, tá? Formado por títulos pré-fixados, que são as LTNs, tá? E as NTNFs, nota do Tesouro Nacional, ou lá no nosso Tesouro Selic, tesouro pré-fixado com juros semestrais. E tem o IMA-S, que é formado por títulos pós-fixados atrelados à taxa básica de juros, a Selic, tá? Que são as LFTs. E aí, o S aqui a gente tem que associar, né, com a taxa Selic, e da taxa Selic a gente tem as LFTs. Tá certo? Bom, a gente também tem os índices de duração constantes, o da Ambima, o IDKA. Aí a gente tem o IDK pré-fixado, que nesse caso aqui ele vai considerar ele vai refletir as curvas nominais, né, de títulos pré-fixados como as LTNs e NTNF. Ele vai calcular curvas das taxas de juros para diferentes prazos de vencimento, abrangendo 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos. Qual que é a minha dica aqui, tá? O IDKA pré-fixado, esse índice da Ambima, ele vai considerar o pré-fixado. E geralmente títulos pré-fixados, eles têm prazos de vencimento que são mais curtos. Por isso que a gente vê que aqui vai só até 5 anos, tá?
E se falou em pré-fixado e a gente está montando um indicador de referência que vai considerar títulos públicos, a gente está considerando as LTNs e as NTNFs, que seria, né, no índice de mercado aqui, seria o equivalente ao IRFM. E o IDK-IPCA, que seria o referente aqui ao IMAB, ele também vai ter uma curva de juros reais, só que vai ser construída através, né, das NTNBs, porque a gente vai considerar títulos públicos indexados à inflação. E aí os vencimentos para esses indicadores, eles são maiores. Vejam aqui que já começa em 2 anos, depois 3, depois 5, depois 10, 15, 20 e 30 anos. A gente tem esses prazos mais longos, tá? Então, o IDK-IPCA, que ele tem, que é esse índice de duração constante, ele tem aqui como o seu similar, que não é de duração constante, o IMAB. E o IDK pré-fixado, ele tem como seu referente aqui o IRFM. Ambos aqui, eles são constituídos considerando as LTNs e as NTNFs. E pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre a curva de juros, tá? Ela pode assumir aqui 3 formas: a curva positiva, inversa e plana. A gente vai entender o que muda para cada uma, tá? A curva de juros, ou yield curve, é uma representação gráfica que expressa as expectativas dos agentes econômicos em relação às tendências das taxas de juros em função das condições esperadas para o mercado, tá? Eu tenho um exemplo aqui de uma curva positiva. Percebam que aqui na vertical eu tenho as taxas de juros e na horizontal eu tenho o tempo. De modo que se eu pegar um tempo relativamente curto aqui, de 1 ano, eu vou ter uma taxa de juros aqui, que ela vai ser de 10%. Se eu pegar aqui um prazo mais longo, de 10 anos, eu vou ver que aqui, né, eu vou ter uma taxa de juros que é maior, 15%. E conforme eu vou avançando, percebam que ao longo do tempo, a minha taxa de juros, ela é maior, tá? E isso reflete uma curva de juros que ela é positiva. E aí eu posso, né, considerar essa curva de juros para um título, posso considerar para um país, considerando seus títulos públicos, eu posso fazer essa representação de diferentes formas, tá? Geralmente, a gente considera aqui as condições esperadas para o país. Então, quando a curva ela é positiva, isso representa a expectativa futura de crescimento econômico e inflação. Por que ela assume essa forma? Porque os investidores estão demandando taxas de juros maiores no longo prazo, justamente por conta dessa expectativa de, no longo prazo, a gente ter uma inflação acumulada e a gente ter crescimento econômico. Então, se eu for pegar um título, né, de um determinado país, eu vou esperar que, se eu for pegar ele com prazo de 1 ano, eu vou exigir uma taxa de juros de 10%, no nosso exemplo aqui. Se eu for pegar com vencimento de 10 anos, eu vou exigir uma taxa de juros que é maior, para compensar essa expectativa de inflação que eu tenha e também pelo risco que eu estou assumindo, né? Uma coisa é assumir um título de 1 ano, outra coisa de 10, de 30 anos. Eu vou esperar juros maiores conforme o tempo ele se estende. Mas eu falei, né? Esse é o mais comum. Mas eu falei também que a gente tem mais outras 2 formas de representação. A gente tem a curva inversa e a curva plana. A curva inversa, ou curva invertida, ela acontece porque isso pode representar uma recessão atual, da qual os investidores esperam uma recuperação no futuro. Então, se o país está passando por uma recessão econômica, baixo crescimento, ou talvez até crescimento negativo, nesse momento, em curto prazo, está muito arriscado colocar dinheiro nesse país. E aí, nesse caso, os investidores podem estar exigindo uma taxa de juros aqui, no curto prazo, que ela é maior do que eles esperam exigir quando se passar 10 anos. Tá? Porque hoje está muito arriscado investir, mas os investidores estão esperando que no futuro esse país ele consiga se recuperar. E daí no futuro está mais não está tão não está tão arriscado colocar dinheiro nesse país, e aí as taxas de juros elas são menores. Quando a curva ela assume essa forma, o que a gente tem que levar em consideração? Quando ela é invertida, significa que os investidores estão exigindo taxas de juros maiores no curto prazo do que no longo prazo, tá? E ainda a gente tem o cenário de quando a curva é reta. Isso representa aqui, né, pode representar uma indefinição futura sobre as taxas de juros ou um momento de transição entre uma recessão econômica e um crescimento econômico e vice-versa, tá? Então percebam que nesse cenário, os investidores estão exigindo sempre a mesma taxa de juros,
seja para o prazo de 1 ano, né, seja para o prazo de 10 anos. Isso pode acontecer porque eles estão nessa indecisão, né? Porque pode estar acontecendo uma transição também entre um cenário de curva positiva e de uma curva invertida. Nesse momento de transição, saindo de uma curva indo para outra, a gente pode ter aqui, em um determinado tempo, uma curva plana, onde se equilibrou aqui as taxas de retorno. A gente também tem a chamada curva de cupom cambial, tá? Que também é uma representação aqui, onde a gente pode ter uma curva ascendente, uma curva positiva, uma curva invertida e uma curva plana. O que a gente tem nesse sentido, tá? Ela representa a estrutura das taxas de juros dos contratos de cupom cambial, que são títulos negociados no mercado financeiro brasileiro, cujos rendimentos estão atrelados às variações de câmbio, como o dólar ou o euro, acrescidos de uma taxa de juros fixa, tá? A curva ela vai ser ascendente, tá? Que é quando ela toma essa fórmula aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui é positivo. Ela vai ser invertida quando ela for assim. E reta, tá? Plana. Ascendente. Sugere que o mercado espera uma depreciação gradual da moeda local em relação à moeda estrangeira. Moeda local, o nosso real, tá? Ao longo do tempo, possivelmente refletindo expectativas de inflação interna mais alta ou incertezas econômicas. Nessa situação, os investidores demandam uma maior taxa de retorno para contratos com vencimentos mais longos, como compensação pelo risco cambial crescente, que é o comum aqui no nosso país, tá? O comum é a gente ter essa desvalorização em relação à moeda estrangeira, porque aqui a gente tem uma inflação maior do que nos Estados Unidos, por exemplo, ou outros países desenvolvidos. Então a gente espera aqui que no futuro exista essa desvalorização da moeda local, assim como a gente vê na prática, né? O dólar ele saiu de uma situação de praticamente paridade com o real, e hoje a gente vai ver que a gente precisa de 5, 5,50, R$ 6 para comprar um dólar. Existiu essa desvalorização ao longo do tempo. E é isso que a gente espera numa curva positiva. Curva invertida, tá? E daí, nesse caso, os investidores vão exigir taxas de juros maiores nesses contratos cambiais para compensar essa desvalorização. Curva invertida pode indicar que o mercado espera uma valorização da moeda local em relação à moeda estrangeira. Essa expectativa pode ser motivada por uma perspectiva de melhora econômica, políticas monetárias mais restritivas ou uma entrada significativa de investimentos estrangeiros, tá? Se tem muito dólar entrando no nosso país, isso vai ocasionar uma desvalorização do dólar ou, olhando por outra ótica, uma valorização da moeda local, tá? E aí pode ser que essa curva ela assuma essa posição invertida, por mais que o mais comum seja o positivo. E uma plana, a mesma ideia, tá? De incerteza que pode ser um período de transição entre uma curva positiva e uma invertida, onde os investidores estão exigindo as mesmas taxas de retornos. E eu tenho também a curva de cupom cambial, IGPM ou IPCA, a depender aí de qual indicador a gente está usando, tá? Representa as expectativas do mercado em relação às taxas de juros dos contratos atrelados a índices de inflação, tá? Como IGPM e IPCA. Esses contratos são utilizados para proteger os investidores contra a inflação, pois o retorno dos títulos é ajustado conforme as variações desses índices, tá? E aí a mesma situação aqui, a gente pode ter uma curva plana, uma curva invertida ou uma curva ascendente, invertida ou uma plana. Ascendente indica que o mercado espera aumento das taxas de inflação ao longo do tempo. Em tal cenário, os investidores exigem um prêmio maior para compensar o risco inflacionário dos vencimentos mais longos, resultando em uma taxa de cupom maior para esses prazos, tá? Mesma ideia, investidores exigindo mais lá na frente. Curva invertida pode refletir uma expectativa de redução da inflação no futuro, talvez também respostas a políticas monetárias mais restritivas que vão segurar o consumo, ou um cenário de desaceleração econômica, que também vai trazer uma menor inflação. Nessa situação, os investidores estariam dispostos a aceitar taxas de retornos menores para títulos de prazos mais longos, acreditando que a inflação vai ser controlada ou que haverá uma queda nos preços ao longo do tempo. E a curva plana, aquela mesma ideia, tá? Não existe uma incerteza, não tem uma clara tendência de alta ou baixa na inflação, pode acontecer também em períodos de transição econômica, saindo dessa situação para essa situação. O que a gente tem que
entender aqui é que em curvas ascendentes a gente tem uma maior expectativa, ou melhor, né, tem uma maior, uma maior expectativa de retorno pelos investidores, eles cobram mais no longo prazo. E aí curva invertida inverte essa lógica e um período de transição pode ser revertido aqui numa curva plana.